para falar da Suzane von Richthofen. Ela vai ficar com a herança do tio de 5 milhões? Ela apareceu em uma delegacia para liberar o corpo do tio que morreu e deixou uma herança de mais de 5 milhões de reais. Só que chegando na delegacia, uma surpresa. Alguém chegou primeiro. Uma prima do tio se apresentou, liberou o corpo e disse ainda ter união estável com o tio de Suzane von Richthofen. Então essa prima, ela teria direito à herança na frente da Suzane von Richthofen. Só que a Suzane chegou lá e falou, não está errado, eu sou a responsável. E os policiais falaram, a prima também poderia liberar o corpo, já liberou. Suzane sai e vai à casa do tio, não tem a chave e não consegue entrar. Esta moça, prima, também vai à casa do tio. Quem vai ficar com a herança? 24 anos depois de ser presa, Suzane von Richthofen volta à mesma delegacia do Campo Belo, para onde foi levada quando foi acusada pela morte dos pais. Só que dessa vez, ela não foi como investigada. Suzane foi lá e fez um pedido. Eu gostaria de assinar aqui a liberação do corpo do meu tio, porque sou responsável agora pelos bens dele. Ela vai ficar com a herança do médico Miguel Abdala, um médico de 76 anos que foi contra a Suzane receber a herança dos pais, porque os pais deixaram uma herança na época de mais de 10 milhões de reais. Hoje seria quanto? 100 milhões? Eram imóveis, bens, dinheiro. O médico foi encontrado morto dentro de casa. Ele não era casado, não tinha filhos. Na hierarquia desta herança, Suzane von Richthofen é a primeira a ter o direito. Mas essa prima que disse ter união estável, se tiver a união estável, o Altair já explicou, ela passa à frente e recebe os 5 milhões de reais. O Dionísio Freitas foi até a casa do tio e olha o que ele descobriu no meio da reportagem na tela. Por trás desses muros, a morte sem explicação de um médico. Do lado de dentro, a morte de Miguel Abdala reacendeu o clamor popular de um dos crimes mais emblemáticos do país, o assassinato do casal Richthofen. Tudo começa quando Miguel, 76 anos, é encontrado morto dentro da casa, na zona sul de São Paulo. Amigos viram pela janela do quarto que ele estava sem vida, caído ao lado da cama. Ele era uma pessoa extremamente assídua no trabalho e ele ficou uns 2 dias sem comparecer na clínica. A clínica estranhou, veio verificar, como bateu ele não atendeu, isso é a informação que eu tenho. Ele foi até o consultor tinha mais abertura, não sei se tinha o controle também da casa, mas pelo jeito que eu sei, ele viu o Miguel caído próximo à cama. O médico ficou conhecido como responsável por cuidar da herança deixada pelo casal Manfred e Marisia von Richthofen, irmã de Miguel. O caso chamou a atenção por conta da disputa na delegacia de quem teria direito a liberar o corpo do médico. De um lado, Suzane, a sobrinha, e do outro, Carmen, a prima que afirma ter sido companheira de Miguel por anos. A notícia e a existência de uma possível nova herdeira surgiu no momento em que Suzane procurou a delegacia para conseguir a liberação do corpo do tio e recebeu a notícia de que alguém já teria conseguido fazer isso. Essa pessoa seria exatamente a prima, identificada como Carmen Silva, que foi alvo de um processo aberto pelo médico de reintegração de posse, mas que, em contrapartida, conseguiu também entrar na justiça com um processo de reconhecimento de união estável, alegando que teve um relacionamento com o médico. Uma moradora que não quis se identificar viu a movimentação das possíveis herdeiras. Inclusive, ela esteve aqui, ela queria entrar lá na casa e não pode entrar, né? E ontem a Suzane esteve aqui também. Inclusive é a única, né, que é herdeira, ela e o irmão dela, né? Eles só tinham os dois. A partir daí, a casa ficou fechada. Após a morte, o portão foi pichado e o carro do médico continua no local.
Ainda segundo os vizinhos, logo depois da morte do médico que foi enterrado, teve o corpo enterrado no cemitério municipal de Pirassununga, no interior de São Paulo, os vizinhos pediram para limpar as pichações que foram colocadas aqui em frente ao portão. E logo depois, eles perceberam a aproximação de duas parentes. Uma delas, a Suzane, a sobrinha, que está utilizando agora o nome de casada. E também da prima, que disse ter uma relação de união estável com o médico. As duas estiveram aqui, tentaram ter acesso ao imóvel, mas não conseguiram e foram direto para a delegacia. A pessoa que falava ser esposa dele, porque ele não tinha esposa nenhuma, nem era ex-esposa, e ela tinha um processo anteriormente, né, contra ele, mas não foi nada provado, porque ela não tinha nenhuma pessoa nenhuma testemunha, né, e ele tinha várias testemunhas que ela não tinha nada com ele não tinha nada com ela, porque ele morava aqui sozinho há muitos anos, e ela pediu no processo 1 milhão. E aí ele ficou com tanta raiva, né? E ela falou, então me dá pelo menos o carro, né? E aí foi que ele falou, leva o carro, que saco. Ele ficou tão transtornado pela situação, né? Ele estava muito chateado com isso. O caso foi registrado na mesma delegacia que Suzane compareceu anos atrás quando foi acusada de mandar matar os próprios pais. Carmen conseguiu comprovar o parentesco e conseguiu a liberação do corpo. Já Suzane, não. Esta pessoa não está disponível. Se desejar... Nós tentamos conversar com a dona Carmen, que seria essa prima que foi identificada pela polícia e que faz parte do processo de reintegração de posse de um imóvel e da união estável, mas como vocês viram, a ligação cai em uma caixa postal e ela não nos atende. Mas quem ficará com o patrimônio do médico avaliado em 5 milhões de reais? Suzane, que perdeu o direito à herança dos pais, merece uma parte do patrimônio deixado pelo tio? A primeira pergunta que deve ser feita é se o tio da Suzane deixou algum testamento, porque sempre vale a vontade do falecido. Se ele não deixou nenhum testamento, aplica-se o artigo 1829 do Código Civil, que reza sobre a ordem de sucessão. No caso, a Suzane parece ser herdeira sim, e como herdeira, ela tem que entrar no inventário. Porém, como ela foi declarada indigna no inventário dos pais diante do crime, não necessariamente vai ser aplicado para o inventário do tio. Tudo isso vai depender de uma decisão judicial. É necessário que ocorra o processo judicial para que lá, naquele processo, um juiz decida se ela é indigna ou não de receber os bens do tio. Bom, e o Cidade Alerta consegue a imagem do tio, a última imagem do tio, o Cidade Alerta acaba de conseguir através do nosso jornalista Dionísio Freitas. Ele está voltando aqui para a Record, nós já estamos levantando a imagem aqui, subindo a imagem para colocar no ar. Enquanto isso eu converso com o Dionísio. Pode colocar a imagem do alagamento na marginal? Eu vou falando sobre o assunto com o Dionísio. A gente fala de trânsito, a gente fala de Suzane von Richthofen, a gente fala de herança, a gente fala de tudo. Ó, Marginal Tietê, Ponta das Bandeiras. Agora divide a tela, parece que melhorou o trânsito onde está o Dionísio voltando. Estava na 23, agora me parece que saiu da 23. Você conseguiu a última imagem do tio da Suzane von Richthofen. Agora começa uma briga pela herança dele. Será que Suzane von Richthofen vai ter direito a essa herança? Pode falar, Dionísio. Gotino, nós conseguimos sim essa imagem, e essa imagem que a polícia tem, que conseguiu comprovar aí a entrada do Dr. Miguel Abdala Neto sozinho dentro da casa dele. Esse é o último registro das pessoas que o viram entrar em casa ali por volta das 5h10, 5h11 da tarde do último dia 7. Então, o registro, o boletim de ocorrência é feito no dia 9, que é quando sentem falta dele. Ele estaria regressando para casa e, como você vê, ele desce de um carro, tranquilamente abre o portão
entra e essa teria sido a última imagem. E a partir daí, com o relato dos amigos que ele teria desaparecido, é que os vizinhos conseguem montar uma estrutura junto com a polícia, escada no muro, tentar observar o que estava dentro do quarto dele, que era uma janela voltada para os fundos da casa, que eles percebem que o médico poderia estar sem vida dentro desse imóvel. Então esse é o último registro, a polícia teve acesso a esse registro e nós conseguimos com exclusividade para o Cidade Alerta trazer essa imagem que dá início então a toda essa discussão. Quem terá direito à herança do médico avaliada em cerca de 5 milhões de reais é o que a polícia e a justiça terão como missão agora, até para entender se existiria ou não um testamento e o que diria esse testamento. Será que nesse testamento ele considera a Suzane indigna de receber ali toda uma parte da herança que ela poderia ter direito? É o que a justiça tem como missão agora entender e dar direito a quem realmente o tem. 3 herdeiros ou apenas uma, que seria essa mulher que compareceu à delegacia e ao IML dizendo que teria uma união estável com o médico. É um mistério para a polícia que a justiça vai tentar resolver dentro de instantes, Coutinho. Muito bem, esse é o Dionísio, ótimo trabalho da nossa equipe aqui, agilidade na informação, a imagem está na tela, é a última imagem do tio da Suzane von Richthofen vivo. Ele deixa uma herança, ele foi encontrado morto. Vai ficar com ela, Suzane von Richthofen, ou vai ficar com a prima que disse que teve uma união estável? E aí, Altair, com quem vai ficar essa herança? Se ela foi indigna de ficar com a herança dos pais porque ela matou, também a justiça, pode ter certeza, eles vão também considerar indigno que ela fique com essa herança do tio. Olha aí. E aí, aí precisa ver se o outro, o irmão dela, o outro sobrinho não vai ter interesse vai também. Requerer, né? Ele, na verdade, ele nem precisa requerer, né? Ele já tem direito. Já tem o direito. E agora, e essa moça vai provar que ela tem a união estável?